Convenhamos, ser honesto não é nenhum mérito especial, mas uma virtude que deveria fazer parte da vida de todos, mas que deve pautar o proceder do verdadeiro cristão. Em outras palavras, honestidade é um traço do homem que teme a Deus. A salvação é uma transformação na vida do recém-convertido. Este se torna participante da nova criatura por se tornar filho de Deus. Mediante esse raciocínio, o que principalmente caracteriza essa nova criatura em Jesus é a verdade, porque Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade e a palavra de Deus é a verdade. O homem nascido do Espírito e limpo pela palavra torna-se um homem da verdade, que anda na verdade, seguindo em tudo a verdade. A salvação liberta o homem do poder das trevas e da mentira. Lembre-se, o diabo é o pai da mentira. Porém, pelo poder do sangue de Cristo, ficamos livres de seu domínio. Assim como é impossível que Deus minta, da mesma forma, o cristão nunca deve mentir. Desta maneira, a honestidade, além de expressar uma vida inteiramente liberta de toda mentira e engano, deve ser vista em toda a nossa maneira de viver e agir. O presente tema é honestidade. Texto base: Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 5 a 10. Versículo-chave: Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos e aos cristãos dos dias atuais, capítulo 13, versículo 13, numa tradução livre. Andemos honestamente como de dia, sem excessos, sóbrios, leais, disciplinados, com espírito conciliador e altruísta. Honestidade é uma palavra polissílaba, paroxítona, derivada da palavra honesto, mais o sufixo dade. Tal sufixo forma substantivos abstratos que indicam qualidade, modo de ser, estado ou característica. A etimologia da palavra honesto mostra que a tal veio do latim e significa honrado, respeitado, digno, boa reputação. Então, honestidade é característica de alguém que procede de forma correta com o seu próximo, consigo mesmo e com o Senhor Deus, motivo pelo qual tem honra, boa reputação e é respeitado na comunidade. Assim deve ser a vida do cristão, um exemplo de bom comportamento, honra e dignidade. Concertos para a juventude. A desonestidade caracterizava a vida de Zaqueu. Antes de seu encontro com o mestre, ele era corrupto e aproveitava sua posição de coletor de impostos para enriquecer ilicitamente. Zaqueu reconheceu que, apesar de suas conquistas por meios desonestos, havia um grande vazio em sua vida que foi preenchido quando se entregou a Cristo. A partir disso, ele quis deixar sua vida desonesta e tornar-se digno do reino de Deus, evidenciando assim a sua plena salvação. Salvação essa que foi o caminho para a honestidade. Zaqueu não era honesto, mas Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Zaqueu não trocou de religião, mas trocou de vida. Através da restituição dos bens roubados, Zaqueu não apenas foi perdoado, mas sentiu que devia se consertar com aqueles que ele havia prejudicado. Ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Esta receita é maravilhosa, pois mata o micróbio da desonestidade. Ainda hoje, esta mesma receita faria bem a muitos. Deveriam, como Zaqueu,
corrigir o mal que fizeram na sua incredulidade. Quando o carcereiro se converteu, ele lavou as feridas de Paulo e Silas, a quem havia ferido. Do mesmo modo, muitos precisariam lavar as feridas daqueles que feriram com palavras duras, com calúnias, e dizer: perdoa-me, eu fiz isso na minha incredulidade, mas agora sou uma nova criatura. Eu creio que devemos ter em mente que a honestidade se tornou no conceito dos homens um indício de boa fé, de boa fama. O mundo espera que o cristão seja honesto e quando ele falha nesse quesito é logo apontado. Mas ele não é cristão? Não é crente? Então como pode ser desonesto? Isso nos impõe uma grande responsabilidade, pois somos a luz do mundo e o sal da terra. No versículo-chave, lemos que o cristão deve andar honestamente. Isso significa que um crente, em todos os momentos de sua vida, mesmo estando só, deve ter a honestidade como parâmetro. Baseado nisso, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Introspecção. E eu, como tenho procedido no meu dia a dia? Tenho honrado os meus compromissos? Acaso eu seria desonesto se precisasse do assistencialismo do governo e mentiria para receber Bolsa Família? E naquela lojinha de R$ 1,99 ou no mercadinho do meu bairro, eu acertei minha conta? Honrei meu fiado? Acaso tenho sido desonesto na minha declaração de imposto de renda para recuperar o máximo que puder do imposto retido na fonte? Tenho roubado a internet do meu vizinho ou pirateado minha TV a cabo? Eu, como cristão e por causa do temor a Deus, afirmo que tenho procedido honestamente em tudo e que o Senhor continue me livrando das tentações e afaste de mim os homens desonestos. Vejamos uma situação. O cristão, na sua vida profissional e qualquer que seja o seu trabalho, deve lembrar-se de que ele tem seu salário estipulado para trabalhar dentro do horário previsto pelo empregador. A honestidade exige que ele realmente trabalhe. A Bíblia diz que o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Quando um empregado, no seu horário de trabalho, deixa de cumprir sua tarefa, está roubando o seu patrão, pois no fim do mês ele espera receber o salário integral. Um crente honesto não faz assim. Esteja o patrão presente ou não, o crente trabalha. A honestidade deve caracterizar o cristão, também quando trabalha para patrão igualmente cristão. Alguns pensam que quando o patrão é crente, eles não precisam ter tanta dedicação. Alguns acham até que pode enrolar no trabalho e produzir pouco. A Bíblia, porém, ensina diferente. Os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são fiéis e amados. Assim que um cristão honesto deve proceder. Psiconselhos. O cristão deve ser honesto em todos os seus negócios e contratos. Ele jamais engana um vendedor ou um comprador. As informações que dá representam a verdade. O cristão não procura enganar. Por falar a verdade, ele pode até perder algum negócio, porém não perde a sua consciência. Um contrato feito por um cristão tem sempre validade, esteja ou não assinado. A palavra do crente representa a sua pessoa. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna.
O cristão honesto desfruta de um grande conceito na sua vizinhança. O crente íntegro não cai na boca do povo. Muitos gostariam de falar mal dos crentes, mas não acham ocasião. Que todos os que se dizem cristãos sejam portadores da confiança que se adquire por meio da honestidade. O cristão honesto vive uma vida tranquila e não precisa ter medo da autoridade. Ele sempre tem a sua consciência limpa. Experimentar uma contínua renovação por meio da leitura da palavra de Deus e no temor do Senhor ajuda o cristão a viver em honestidade. Este cristão renovado tem assaz acurado o seu discernimento entre o bem e o mal, podendo assim apegar-se ao que edifica e tornar-se um grande exemplo. A verdade nua e crua. Verdade seja dita. O fruto do Espírito Santo e as virtudes, e dentre elas a honestidade, devem ser o conjunto de construtos cuja combinação dá o temperamento e o caráter individual do cristão temente a Deus. Tais características devem ser idiosincráticas ao cristão, o que significa que a própria definição da palavra cristão deveria ser essa: pessoa convertida ao Evangelho de Cristo, a qual abandonou o pecado e vive em novidade de vida, desenvolvendo nela o fruto do Espírito e as virtudes que a tornam sal da terra, luz do mundo e exemplo diante dos homens. Quem não se encaixa nessa definição, repense sua vida. Teste seus conhecimentos. Cite um versículo da Bíblia Sagrada que mostra que o cristão deve ter palavra firme. Caro visitante, convido-o a se inscrever neste canal e seja mais um colaborador nessa empreitada de levar o Evangelho de Cristo a todos os endereços de IP da rede. Ative o sino das novidades e fique por dentro das próximas publicações. Irmãos e amigos, não deixem de comentar. A toda a audiência, solicito que curta esta apresentação e compartilhem com familiares, amigos e colegas. A paz do Senhor. Maranata.